Não é seu filho, gritou a esposa do milionário, até que o teste de DNA revelou a verdade. Eu havia encontrado o menino a 3 quarteirões da minha mansão. Estava chovendo, uma chuva fina e gelada de fim de tarde, e ele estava parado na esquina, olhando para os portões da minha casa, completamente imóvel. Eu parei o carro, baixei o vidro. Perguntei onde estava a mãe dele. Ele não respondeu. Perguntei seu nome. Ele não respondeu. Havia algo nele, uma quietude que me incomodou. A maioria das crianças estaria chorando, assustada. Ele apenas olhava. Eu não sei por que fiz aquilo. Eu nunca faço nada por impulso. Mas eu saí do carro, o motorista me olhando perplexo, e estendi a mão. Você está com frio. Venha. Ele não hesitou. Ele simplesmente colocou sua mão pequena e imunda na minha. E agora, estávamos aqui. No instante em que o portão automático se fechou atrás de nós, o silêncio da minha casa me pareceu hostil. O ar era estéril, o piso de mármore brilhava como gelo. A mão do menino na minha era quente, quase febril e suja. Tão suja que deixava um rastro em mim. Eu olhei para nossas mãos unidas, a minha, cuidada, manchada apenas pela tinta das canetas caras com que eu assinava contratos que destruíam concorrentes. A dele, com a sujeira encravada, as unhas quebradas. Eu me senti estranho, como se eu estivesse contrabandeando algo vivo para dentro de um museu. Foi então que o silêncio se quebrou. Não é seu filho! O grito de Elisa veio do alto da escadaria. Ela estava lá, parada como uma estátua de gelo, vestida em seda branca. Seus olhos, normalmente tão controlados, tão entediados, estavam arregalados, fixos na criança ao meu lado. Eu senti um cansaço imediato. Era a reação que eu esperava. O desprezo dela por qualquer coisa. Comum. Elisa, ele é só uma criança. Ele está perdido, eu disse, minha voz soando razoável, calma. Mas ela não estava sendo esnobe. O que veio dela não foi desprezo, foi pânico. Você enlouqueceu, Heitor. Ela desceu os degraus, mas parou na metade, como se houvesse uma barreira invisível. Você ousa trazer isso para dentro da minha casa? Olhe para ele. Ele está imundo. Eu vou mandar limpá-lo. Eu não quero que o limpem, eu quero que ele saia. Agora! Ela gritou de novo, a voz subindo uma oitava, quebrando. Você não percebe o que está fazendo? Tire-o daqui. Eu franzi a testa. A reação era tão desproporcional, tão visceral. Elisa, acalme-se. Você está assustando... Foi quando eu percebi. O menino não estava assustado. Durante todo o tempo, enquanto Elisa gritava, enquanto o eco de sua histeria batia nas paredes de mármore, o menino não se moveu. Ele não se encolheu. Ele não olhou para ela. Ele nem sequer piscou. Ele soltou minha mão. E lentamente, ele levantou a cabeça. Seus olhos passaram pela minha esposa na escada, como se ela fosse um inseto barulhento, e se fixaram em mim. Eu já enfrentei conselhos de administração hostis. Já encarei homens que juraram me destruir. Já senti o cano de uma arma na minha nuca nos meus tempos antes do Império. Mas nada me preparou para aquele olhar. Não era o olhar de uma criança perdida. Não havia medo, não havia confusão. Havia peso. Havia um conhecimento antigo naqueles olhos escuros. Ele me olhava como se me conhecesse, como se ele soubesse exatamente onde estava e por quê. Ele me via. Não o Heitor milionário, o dono de tudo. Ele via o que estava por baixo, o homem que eu escondia. Eu me senti nu, exposto. Quem é você? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse detê-la. Foi um sussurro. O menino não respondeu. Ele apenas continuou me olhando, em silêncio. Um acusador silencioso que havia atravessado todas as minhas defesas. Heitor! Elisa gritou, agora descendo o resto dos degraus, seu rosto uma máscara de terror. Por que você está olhando para ele desse jeito? Chame os seguranças, mande-o embora. Mas eu não conseguia desviar o olhar, porque o pânico de Elisa, de repente, fez sentido. Ela não estava com medo do menino. Ela estava com medo do que o menino representava. Ela não gritou, não é seu filho, como uma constatação. Ela gritou como uma pergunta,
como uma súplica desesperada. E naquele silêncio ensurdecedor, com o menino me julgando sem dizer uma palavra, eu percebi que a minha vida, a fortaleza que eu construí com tanto cuidado, estava prestes a desmoronar. E a chave era aquele garoto de 8 anos que me olhava como se soubesse todos os meus pecados. Eu mandei a governanta levar o menino. Dê um banho nele, dê comida, dê roupas limpas e o instale no quarto de hóspedes do leste. Ninguém entra lá, ninguém. A governanta me olhou, os olhos arregalados de choque. Ela conhecia as regras. Elisa não permitia estranhos naquela ala, mas ela apenas assentiu e levou o menino, que foi sem protestar, ainda em silêncio. Quando eles desapareceram no corredor, Elisa avançou. Você perdeu o juízo, Heitor. Você vai colocá-lo lá. Saia daqui, Elisa, eu disse a voz baixa, letal. Como ousa falar? Saia! Eu rugi. O eco foi monstruoso. Eu nunca tinha gritado com ela. Nunca. Ela recuou, o rosto pálido, não de raiva, mas de um medo genuíno. Ela me viu. O homem que eu costumava ser, antes do dinheiro me polir. O homem que fez o que precisava ser feito. Ela se virou e subiu as escadas correndo, tropeçando no próprio vestido. Eu fui até o meu escritório, o verdadeiro centro do meu poder, e tranquei a porta dupla. O silêncio era absoluto. Eu me servi de um uísque, a mão tremendo levemente. Eu precisava pensar. O que Elisa viu? Ela gritou. Não é seu filho. Ela presumiu uma traição, uma infidelidade. Se fosse isso, seria simples. Dinheiro resolveria. Um acordo, uma pensão. Eu lidei com problemas maiores antes do café da manhã. Mas o olhar do menino... Eu fechei meus olhos. Tentei racionalizar. Era só uma criança suja. Eu estava projetando. O estresse do novo projeto de aquisição estava me afetando. Mas a imagem dele não saía da minha mente. Aquele olhar fixo. Eu me forcei a analisar. Por que ele me parecia tão familiar? Eu vasculhei meu passado, minhas memórias. As mulheres que passaram pela minha vida antes de Elisa, nenhuma delas se encaixava. Nenhuma delas teria um filho dessa idade. Eu era meticuloso. Então, por que o pânico? E por que eu estava em pânico? Eu andei até o espelho antigo que ficava ao lado da minha mesa. Um presente de um sultão. Eu me encarei. Cabelos escuros, agora grisalhos nas têmporas. Olhos frios, azuis. Traços duros. Eu não via nada do menino em mim. Nada. O menino era mais suave. O cabelo era castanho, quase loiro escuro. Os olhos. Meu uísque bateu na mesa com força, derramando o líquido âmbar sobre papéis de milhões de dólares. Não podia ser. Eu me afastei do espelho. Sentei-me na minha cadeira. O couro rangeu. O nome subiu pela minha garganta como Billy. Ricardo. 20 anos. 20 anos que eu não pensava nesse nome. Ricardo. Meu primeiro sócio. Meu melhor amigo. O irmão que eu nunca tive. O homem que confiou em mim. O homem cujo sonho eu roubei. Eu vi o rosto dele. Não como ele era no final. Quebrado. Os olhos vazios. Derrotado no tribunal. Mas como ele era no início. Jovem. Cheio de ideias. Com aqueles mesmos olhos castanhos claros, cheios de uma confiança ingênua no mundo. O menino. Era o rosto dele. Era o rosto de Ricardo. Eu me levantei, o ar faltando. Era uma cópia. A forma da mandíbula, a maneira como ele inclinava a cabeça, a teimosia silenciosa. Meu império, esta casa, o império, tudo, foi construído sobre a ideia dele. A ideia que eu patenteei no meu nome enquanto ele estava fora cuidando da mãe doente. A ideia que eu disse aos investidores que era minha e que Ricardo estava tentando roubar. A mentira que eu contei com tanta convicção que o conselho acreditou em mim e o expulsou. Eu o deixei sem nada. Eu o destruí. E agora seu filho estava no meu quarto de hóspedes. Isso não era uma coincidência. Isso era um acerto de contas. Isso era vingança. 20 anos depois. Isso era um fantasma. De repente, a reação de Elisa ganhou um novo significado. O pânico dela. O terror absoluto.
Ela não estava com medo de uma traição minha. Ela estava com medo da minha traição. Ela sabia. De alguma forma, ela também reconheceu o rosto. Ela sabia quem era Ricardo. Eu havia contado a ela uma vez bêbado, anos atrás, sobre o sócio fraco que eu tive que cortar. Ela não estava com medo de um filho bastardo. Ela estava com medo do homem que eu realmente era. O menino não era um acusador. Ele era um espelho, e ele estava refletindo o único pecado que eu nunca consegui lavar. A porta do escritório se abriu, não com um estrondo, mas com um clique suave, quase tímido. Eu nem ouvi os passos dela no carpete. Quando levantei os olhos, Elisa estava parada lá. Não era a mulher que gritou na escada. Aquela era a rainha da mansão, defendendo seu território. Esta era outra pessoa. Ela tinha trocado o vestido de seda por um robe escuro. O cabelo, sempre impecável, estava ligeiramente fora do lugar, como se ela tivesse passado as mãos por ele repetidamente. Mas foram os olhos dela que me pararam. O medo. Tinha desaparecido o pânico histérico, substituído por um terror profundo, gelado. Um terror que vinha da alma. "Heitor", ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ela fechou a porta atrás de si, um gesto que me pareceu estranhamente final. Ela não olhou para o uísque derramado. Ela não olhou para os papéis. Ela olhou para mim. "Nós podemos consertar isso", ela disse rápido demais. "Seja o que for, nós podemos." Eu apenas a observei. O silêncio era minha melhor arma. Sempre foi. Ela se aproximou, mas não como minha esposa. Ela se aproximou como uma negociadora em desvantagem. "Eu sei que as coisas têm estado frias entre nós, eu sei. Mas, Heitor, pense no que construímos." Ela gesticulou, as mãos tremendo para a sala, para a casa, para o império lá fora. "Pense em tudo isso." Eu continuei em silêncio. Eu não me importo", ela gaguejou, e o gaguejar me chocou. Elisa não gaguejava. "Se você teve um deslize, se esse menino, se ele for seu, eu não me importo. Nós podemos mandá-lo para o melhor colégio interno da Suíça. Ele terá tudo. Ninguém nunca saberá. Ele pode ter o seu nome secretamente. Eu não vou me opor. Eu juro." Ela estava me subornando, minha própria esposa, me oferecendo um acordo para esconder um filho bastardo. Ela estava disposta a comprar meu silêncio sobre uma traição que ela achava que eu cometi. Mas seu tom estava errado. Ela não estava com ciúmes. Ela não estava ferida. Ela estava apavorada. "Do que você tem medo, Elisa?" Eu perguntei, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Ela parou. A oferta dela pairava no ar. "Medo? Eu só estou tentando proteger nossa família. Proteger o que é nosso." "Não", eu disse, me levantando. "Você não estava assim quando eu quase perdi a fusão da Ásia. Você não estava assim quando o governo federal me auditou. Você estava fria como gelo. Hoje, você estava histérica. E agora você está implorando." Eu me aproximei dela. Ela deu um passo instintivo para trás. "Você não tem medo de um caso meu, Elisa. Você tem medo desse menino." O rosto dela se desfez. O controle que ela levou décadas para construir evaporou em um segundo. Ela agarrou meu braço, as unhas cravando no tecido da minha camisa. "Heitor, por favor", ela sussurrou, e agora as lágrimas brotaram quentes e reais. "Por tudo o que é mais sagrado, não faça isso. Mande o menino embora, mande-o para longe, para onde ele nunca mais possa ser encontrado." "Por quê?" "Porque..." Ela olhou para a porta trancada, como se o menino pudesse ouvi-la do outro lado da mansão. "Porque há coisas que não podem ser desenterradas, Heitor. Há túmulos que não podem ser abertos." O ar saiu dos meus pulmões. Túmulos. Era a palavra que eu precisava. Ela não estava falando de um erro de 7 ou 8 anos atrás. Ela estava falando de algo antigo, de algo morto e enterrado. "Você o reconheceu", eu afirmei. Não era uma pergunta. Ela soluçou, um som seco, horrível. Eu não sei. "Você o reconheceu, Elisa?" "Sim", ela gritou em um sussurro. "Sim, os olhos." "Meu Deus, Heitor, são os olhos dele."
Eu vi as fotos antigas, as que você guarda trancadas na sua gaveta de baixo. São os olhos de Ricardo. Meu sangue gelou. Ela sabia. Ela tinha mexido nas minhas coisas. Ela sabia o nome. Ela sabia o rosto. Mande-o embora, ela implorou agarrando-se a mim. Ele é um fantasma. Ele não é real. Alguém o mandou. É um golpe. É para nos destruir. Heitor, eles vão pegar tudo de nós. Tudo o que você construiu. Tudo o que nós construímos. Vai virar pó. Eu a segurei pelos ombros. O desespero dela era tão profundo, tão absoluto, que me sufocava. Ela estava tremendo violentamente. Elisa, eu disse, tentando manter minha voz firme. Você não tem medo de uma traição minha. Você tem medo do meu passado. Ela olhou para mim, o rosto molhado, a maquiagem cara finalmente borrada. Eu tenho medo, Heitor. Ela chorou. Eu tenho medo do que você fez para conseguir isso tudo. E aquele menino é a prova. Ele é o rosto do seu pecado original. E ele vai queimar tudo até o chão. Ela não estava com medo de Ricardo. Ela estava com medo do que a volta de Ricardo significava para o império. Ela estava com medo de perder o dinheiro. Mas enquanto ela falava, uma nova suspeita fria e terrível começou a se formar na minha mente. O pânico dela era mais do que apenas ganância. Era mais do que medo da pobreza. Era culpa. Ela sabia mais do que ela tinha visto em uma foto antiga. Muito mais. As palavras dela pairaram no ar venenosas. Ele vai queimar tudo até o chão. Eu a empurrei. Não com violência, mas com uma frieza final. Saia, agora. Ela me olhou, os olhos arregalados, o choro preso na garganta. Ela viu que o homem com quem ela estava negociando tinha desaparecido. O predador estava de volta. Ela se virou e saiu, deixando a porta aberta, como se tivesse medo de fechá-la. Eu fiquei parado no meio do escritório por um longo tempo. O silêncio da mansão parecia zumbir. Ela sabia. Ela reconheceu Ricardo. Mas o pânico dela era desproporcional. Era mais do que o medo de perder o dinheiro. Era o medo de quem cava um túmulo e encontra seu próprio relógio no pulso do cadáver. Ela estava cúmplice. De alguma forma, ela sabia mais. Eu precisava ver o menino de novo. Não o acusador silencioso. Não o fantasma de Ricardo. Eu precisava ver a criança. Os detalhes. Eu saí do escritório e caminhei pelos corredores longos e vazios da ala leste. Meus passos no mármore eram os únicos sons. A governanta estava postada do lado de fora da porta do quarto de hóspedes, como uma sentinela. Saia, eu ordenei. Ela desapareceu sem uma palavra. Eu girei a maçaneta de latão e entrei. O quarto era enorme, decorado em tons de bege e dourado, um cômodo que ninguém usava há anos. E na cama king size, o menino parecia minúsculo. Ele estava limpo. A governanta havia feito seu trabalho. O cabelo castanho claro, agora seco, caía sobre a testa. Ele usava um pijama de seda azul marinho, absurdamente grande para ele. Provavelmente algo meu de 20 anos atrás que tinha ficado guardado. Sem a sujeira, sem a fuligem, ele parecia diferente, mais jovem, mais vulnerável. A semelhança com Ricardo ainda estava lá, mas estava suavizada. Era apenas um garoto. Eu senti uma pontada estranha. Talvez eu estivesse errado. Talvez fosse tudo uma coincidência monstruosa. Um garoto parecido com meu ex-sócio aparece na minha porta e minha esposa paranoica reage mal. Talvez fosse só isso. Eu queria que fosse só isso. Ele estava deitado de lado, os olhos fechados, dormindo. Ou fingindo. Eu me aproximei da cama. O cheiro de sabão caro pairava sobre ele. Eu observei seu rosto. A respiração era calma, regular. Ele não era um fantasma. Ele era carne e osso. Eu precisava de uma prova. Algo que não fosse um rosto. Algo que não fosse a histeria de Elisa. Eu me lembrei. 20 anos atrás. O início. O galpão que dividíamos. Antes dos escritórios de vidro, antes do império. Nós éramos Ricardo e Heitor. RNH. Nós tínhamos um logo. Um logo estúpido que desenhamos em um guardanapo. Um R e um H entrelaçados, parecendo uma chama.
Nós o achávamos genial. Juramos que aquela marca estaria em tudo. Eu olhei para o menino. Ele estava com as mãos para fora do cobertor. E eu vi. Meu coração não parou. Ele bateu. Uma batida única, surda e pesada, como um martelo contra uma viga de aço. Na mão direita dele, na pele macia e limpa, logo abaixo do pulso, havia uma cicatriz. Não era um corte. Não era uma falha. Era pálida, antiga, mas perfeitamente clara. Não era o RNH. Era pior. Era o logo da nossa primeira empresa, a Fênix. A empresa que eu tomei dele. O símbolo que eu abandonei e enterrei junto com o nome dele. Uma pequena chama estilizada. Estava lá, queimada na pele dele. Não era uma marca de nascença. Era uma marca. Como gado. O ar foi sugado do quarto. Isso mudava tudo. Isso não era uma coincidência. Isso não era um golpe simples. Isso não era vingança. Isso era uma mensagem. Alguém, em algum momento da vida curta desse menino, pegou algo quente e o pressionou contra a pele dele, deixando para sempre o símbolo do meu primeiro pecado. O símbolo da minha traição. Isso era doentio. Isso era ritualístico. Eu me afastei da cama, o horror me subindo pela garganta. Quem faria isso com uma criança? A vingança de Ricardo? Não. Ricardo era ingênuo. Ele era um sonhador. Ele não teria essa crueldade. Ele nunca faria isso com o próprio filho. Então quem? Eu olhei para a pequena mão marcada, agora fechada em punho enquanto ele dormia. E as palavras de Elisa voltaram, mas com um significado novo e aterrorizante. Eu tenho medo do que você fez. Há túmulos que não podem ser abertos. Meu Deus, o pânico dela, o desespero. Ela não estava apenas com medo de perder o dinheiro. Ela estava com medo disso. Ela sabia dessa marca. Ela sabia o que significava. O silêncio do menino não era um julgamento. Era o silêncio de alguém que carregava um segredo tão pesado que não tinha palavras. Eu saí do quarto, fechei a porta silenciosamente. Eu não estava mais com medo. O horror tinha passado, substituído por algo muito mais frio, uma raiva. Uma clareza gélida que eu não sentia desde os dias em que lutei para construir meu nome. Aquela marca na pele de uma criança. Aquilo não era um fantasma. Era um ato de guerra. Eu voltei para o meu escritório e tranquei a porta. Elisa não tentaria entrar de novo. Ela estava apavorada demais. Eu me sentei na minha mesa. O uísque derramado havia secado, manchando relatórios multimilionários. Eu não me importei. Eu peguei meu telefone. Não o meu celular pessoal, mas a linha segura. A linha que apenas 3 pessoas no mundo tinham. Disquei o primeiro número. Meu médico particular. O homem que mantinha meus segredos médicos e os de muitos outros homens poderosos. Dr. Matos, eu disse, sem preâmbulos. Eu preciso de um favor. Sigilo absoluto, nível ômega. Houve uma pausa do outro lado. Nível ômega. Heitor, isso é reservado para... Eu sei para o que é reservado, eu cortei. Estou com uma criança na minha casa. Vou mandar uma amostra de cabelo minha e uma dele. Eu preciso de um teste de paternidade. Agora. Claro, Heitor, mas isso é simples, não é nível... Eu não terminei, eu disse, a voz baixa. Eu não quero apenas um sim ou não. Eu quero o perfil genético completo do menino. Ancestralidade, marcadores raros, tudo o que você puder encontrar. E eu quero que você rode um teste de parentesco amplo contra o meu perfil. Procure por qualquer ligação, primos distantes, qualquer coisa. Eu quero saber se há uma gota do meu sangue nele, de qualquer forma. Entendido, ele disse, a voz agora séria. Vou limpar o laboratório. Mande o mensageiro. Eu desliguei. Um teste de DNA. Era a coisa lógica a fazer. Mas no fundo do meu estômago eu sabia. Aquele teste só me diria o que eu já suspeitava, que o menino não era meu. A resposta real não estava no meu sangue. A resposta estava na minha traição. Disquei o segundo número, o número do homem que realmente construiu meu império, meu investigador. O homem que encontrava a sujeira, que criava a sujeira e que a enterrava. O homem que me ajudou a destruir Ricardo, tantos anos atrás. Ele nunca disse, eu nunca perguntei.
Mas ele sabia. Estou ouvindo. A voz dele sempre soando como cascalho. Ricardo Alves, eu disse. O silêncio do outro lado foi longo, pesado. Ele se lembrou. O que tem ele? Ele finalmente perguntou. Eu o quero, eu disse. Eu não quero saber onde ele está agora. Eu quero saber onde ele esteve pelos últimos 20 anos. Eu quero a autópsia da vida dele. O que aconteceu com ele depois que ele saiu de São Paulo? Ele casou? Ele teve filhos? Onde ele morou? Onde ele morreu? Eu quero cada fracasso, cada copo de bebida, cada noite que ele passou no frio. Isso é profundo, Heitor. Isso é cavar um túmulo frio, ele respondeu. Foi o que minha esposa disse, eu murmurei. O que me leva ao segundo alvo. Outra pausa. Você quer que eu investigue a Elisa? Sim, eu disse olhando para a porta trancada. Eu quero saber onde ela esteve. Nos últimos 10 anos. Cada viagem. Especificamente, as viagens de caridade que ela faz. Eu sabia que Elisa mantinha uma fundação, pequena, discreta, para crianças carentes. Eu sempre achei que era algo para aliviar o tédio dela, um buraco fiscal que meus contadores usavam. Eu assinava os cheques, centenas de milhares de reais por ano. Eu nunca perguntei para onde ia. Eu não me importava. Agora eu me importava. Eu quero os extratos bancários dessa fundação. Eu quero o destino de cada centavo. Quero nomes, locais. Quero saber se ela já visitou orfanatos, hospitais. Quero saber se o caminho dela, em algum momento, por menor que fosse, cruzou com o caminho de Ricardo Alves ou de alguém ligado a ele. O investigador não disse nada. Ele estava conectando os pontos. Ele era rápido. Heitor, ele disse cuidadosamente, você está me pedindo para descobrir se sua esposa sabia da existência de um herdeiro. Um herdeiro do homem que você... Eu estou pedindo para você me trazer a verdade. Eu o cortei. Eu não me importo com o custo. Eu não me importo com o que você tenha que quebrar. Eu quero. E eu quero rápido. O menino, ele está com você, não está? Eu fechei os olhos. A imagem da marca de queimadura. A chama. Sim. Vou começar agora, ele disse, e desligou. Eu coloquei o telefone no gancho. A sala estava escura. A noite tinha caído lá fora. Eu não me movi para acender a luz. A investigação estava em andamento. 2 frentes, a ciência e a sujeira. Eu ordenei o teste de DNA movido pela culpa, pelo medo de que, de alguma forma, eu fosse o pai. Mas a segunda ligação, a ligação para o investigador, foi movida por outra coisa, pela raiva. Eu olhei para a minha própria mão, a mão que assinou os papéis que destruíram Ricardo, a mão que construiu tudo isso. Alguém usou o símbolo da minha traição para marcar uma criança, e essa pessoa a enviou para mim. Eu não estava mais com medo de uma vingança. Eu estava com medo de que Elisa, minha própria esposa, soubesse disso o tempo todo. Que o desespero dela não fosse medo do meu passado, mas medo de que o segredo dela fosse descoberto. Eu não estava investigando um fantasma. Eu estava investigando minha esposa. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. A mansão se tornou um mausoléu. O silêncio era tão espesso que eu podia senti-lo pressionando meus ouvidos. Elisa permaneceu trancada em sua ala. Ela não comia, não falava com os empregados. Ela era uma prisioneira voluntária, e eu era seu carcereiro. O menino Léo. A governanta me informou que esse era seu nome, a única palavra que ele disse desde que chegou. Permaneceu no quarto de hóspedes. Eu mandei instalar uma microcâmera disfarçada de detector de fumaça. Eu o observei por horas no meu escritório. Ele não era uma criança normal. Ele não explorava o quarto. Ele não ligava à televisão. Ele não tocava nos brinquedos caros que mandei comprar. Ele apenas ficava sentado na poltrona, perto da janela, olhando para o jardim. Ele não chorava. Ele não falava. Ele esperava. Ele sabia que estava em um tabuleiro de xadrez. Ele sabia que era uma peça. E ele esperava o próximo movimento. Aquele silêncio, aquela paciência. Era mais aterrorizante que qualquer grito. Eu não dormi. O álcool não fazia efeito. Eu sentei na minha mesa, olhando para a mancha seca de uísque.
Eu estava esperando. Esperando a ciência me dar uma resposta. Esperando a sujeira me dar a verdade. No início da noite do segundo dia, meu telefone seguro vibrou. Uma única vez. Uma nova mensagem. Era do meu investigador. Não havia texto. Apenas um arquivo de áudio criptografado e um documento PDF. O nome do arquivo era A Dama e o Fantasma. Eu coloquei meus fones de ouvido. A voz do investigador soou cheia de cascalho e fumaça. Heitor, você abriu um túmulo que não devia. A voz dele estava cansada. O fantasma. Ricardo Alves. Está morto. Morreu há 4 anos. Cirrose hepática. Encontrado uma semana depois em um apartamento de um cômodo na periferia. Fim da linha. Patético. Ele não é sua ameaça. Eu senti um breve, gélido alívio. O fantasma estava morto. Mas a dama, continuou o investigador, a dama é o problema. Sua esposa é o problema. Meu peito se apertou. Eu abri o arquivo PDF. Sua esposa, disse a voz, tem uma fundação de caridade, a Fundação Luz Eterna. Eu sei, poético. Eu podia ouvir o sarcasmo dele. Você assina os cheques, centenas de milhares por ano. Eu segui o dinheiro, Heitor, não vai para orfanatos, não vai para pesquisas, vai quase inteiramente para uma única conta bancária pessoal. Eu rolei o PDF, vi os extratos, transferências mensais, como um salário. A conta, disse o investigador, pertence a uma mulher chamada Maria Souza Alves. Alves. O ar saiu dos meus pulmões. Sim, a voz continuou como se lesse minha mente. Maria Alves, esposa, agora viúva, de Ricardo Alves. Eu me levantei. O escritório parecia estar girando. Elisa. Elisa. Não fica melhor, Heitor. As viagens de caridade dela, o GPS do carro dela, os registros do celular. Tudo leva a um único lugar. Uma casa pequena caindo aos pedaços no subúrbio. O mesmo endereço registrado na conta de Maria Alves. Sua esposa, Heitor, visitava a viúva de Ricardo. Regularmente, em segredo, nos últimos 8 anos. 8 anos. A idade do menino. Por quê? A pergunta saiu da minha boca, um sussurro para o escritório vazio. Eu também me perguntei, disse o investigador. Então eu cavei mais. Maria Alves estava doente, muito doente, câncer, terminal. O dinheiro da sua esposa, o dinheiro da caridade, não era para ajudar. Era para pagar por tratamentos experimentais caríssimos, clínicas particulares. Elisa não estava sendo caridosa. Ela estava comprando tempo. Eu olhei para o último anexo no PDF. Era uma certidão de nascimento. Léo Alves, nascido há 8 anos. Mãe, Maria Souza Alves. Pai, Ricardo Alves. O menino, o filho de Ricardo, o herdeiro do homem que eu destruí. E Elisa sabia. Ela sabia o tempo todo. Ela o observou nascer. Ela o observou crescer. Ela manteve a mãe dele viva, pagando pelo silêncio dela. A mentira da caridade era a maior mentira de todas. Tem mais uma coisa, Heitor. A voz do investigador ficou mais sombria. Eu mandei alguém até a casa. Está vazia. Os vizinhos disseram que a ambulância levou Maria há alguns dias. Ela morreu. Morreu no hospital há 3 dias. Meu sangue virou gelo. 3 dias. O exato dia em que o menino apareceu na minha porta. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Eu finalmente entendi. A mãe do menino morre. O dinheiro de Elisa para. O acordo, seja ele qual for, acaba. E a única posse de valor que aquela mulher tinha, a única arma que ela tinha, era o filho dela. Ela não mandou o menino para mim por vingança. Ela o mandou para mim como um pagamento. Heitor, disse o investigador, o menino não é seu fantasma. Ele é a apólice de seguro da sua esposa, e ela acabou de perder o controle dela. O relatório do investigador queimava no meu bolso. Eu não senti nada, nem raiva, nem traição. Apenas um vácuo gelado. O homem que eu era, o predador que construiu um império, tinha sido adormecido pelo luxo por 20 anos. Agora, ele estava acordado. Eu atravessei a casa. Minha ala da mansão era o poder, o aço, o vidro, o couro escuro do meu escritório.
A ala dela era o gelo, o mármore branco, as sedas pálidas, a arte moderna sem alma que custava mais que um prédio. 2 seguranças particulares estavam na porta do corredor dela. Meus homens. Saia, eu disse. Eles desapareceram. Eu não bati. Abri a porta do quarto principal dela. O quarto estava escuro. As cortinas pesadas que bloqueavam o sol estavam fechadas. O único som era o zumbido do purificador de ar. Ela estava sentada no chão. Não na cama, não em uma cadeira. No chão. Encolhida em um canto ainda usando o mesmo hobby escuro de 2 dias atrás. O cabelo, sua coroa, estava uma bagunça oleosa. Ela parecia pequena, patética. Ela ergueu os olhos quando entrei. Havia um prato de comida intocado perto dela, já frio. Você sabe, ela sussurrou. Não foi uma pergunta. Eu parei no meio do quarto. O cheiro de perfume caro misturado com medo era enjoativo. Fundação Luz Eterna, eu disse. As palavras caíram como pedras no chão de mármore. Ela estremeceu. Ricardo Alves, eu disse. Ela soltou um som, um pequeno soluço, engolido. Maria Souza Alves, eu continuei, implacável. 8 anos, 8 anos de pagamentos, 8 anos de visitas secretas, 8 anos mantendo a viúva do homem que eu destruí viva. Eu me aproximei. Ela se encolheu mais, pressionando as costas contra a parede. Você não estava com medo de um filho bastardo, Elisa. Você estava com medo que a sua apólice de seguro tivesse vencido. Eu fiz isso por você, ela gritou, a voz rouca. Eu fiz isso por nós. Mentira, eu sibilei. Você fez isso por isso. Eu gesticulei para o quarto, para o luxo, para o gelo. Você encontrou uma ponta solta, um fio solto do meu passado, e você não o cortou. Você o segurou. Você o gerenciou. Eu te protegi. Você me protegeu? Eu ri. Um som seco que não soava como eu. Como você os encontrou, Elisa? Ela hesitou. O medo foi substituído por um lampejo da mulher que eu conhecia. A negociadora. Isso não importa. Como? Você os encontrou? Eu dei um passo à frente. Ela desabou. As palavras saíram em uma torrente, a confissão que ela segurou por quase uma década. Depois que você me contou, aquela noite, anos atrás, sobre Ricardo, Ela respirou fundo. Eu mandei investigá-lo. Eu precisava saber. Eu precisava ter certeza de que o passado estava morto. Eu sou sua esposa, Heitor. É meu dever saber quais ameaças existem ao nosso patrimônio. Patrimônio, eu repeti. A palavra tinha um gosto sujo. Ele estava vivo, na miséria, como você disse, mas ele não estava sozinho. Ele tinha ela, e ela estava grávida. Eu fechei meus olhos. Grávida. Quando eu o destruí, ela estava grávida. Eu os observei, ela continuou, a voz ganhando uma força febril. Eu vi o menino nascer, Léo, o nome que ele deu. Eu esperei. Eu esperei que eles desaparecessem, morressem de fome, sumissem, mas eles não sumiram. E então, Ricardo morreu. E ela ficou sozinha, com ele, com o rosto dele. E ela ficou doente. Eu completei, a voz morta. Sim, ela ficou doente. Câncer. Era a minha chance de acabar com isso, deixá-la morrer. O problema desapareceria. Mas você não deixou, eu disse, olhando para ela, realmente vendo-a pela primeira vez. Não, ela sussurrou, porque ela me procurou. Ela não procurou você, ela me procurou, ela veio aqui, na porta dos fundos, com um menino. Ele tinha 3 anos. Ela não pediu dinheiro para ela pediu para o menino. Ela disse que se morresse, mandaria o menino para a imprensa. Ela contaria a história, a verdadeira história. Ela destruiria você. Elisa se levantou cambaleando. Eu não podia deixar isso acontecer, Heitor. Eu fiz um acordo, a fundação. Eu pagaria pelos tratamentos dela, os melhores. Eu manteria ela viva, e em troca, ela desapareceria. Ela e o menino. Eles nunca mais usariam o nome Alves. Eles nunca mais chegariam perto de você. Você não estava comprando o silêncio dela, eu disse, a terrível verdade se formando.
Você estava comprando a vida dela. Você a tornou sua prisioneira. Eu a mantive viva. Eu dei a ela mais 5 anos de vida que ela não teria. Eu fiz o que tinha que ser feito para proteger esta família. E o menino? Eu perguntei, minha voz perigosamente calma. O que você fez com o menino, Elisa? Ele era parte do acordo. Ele ficaria escondido. A marca, eu disse. O silêncio no quarto foi absoluto. O zumbido do purificador de ar parecia um grito. Elisa congelou. O sangue sumiu de seu rosto. Ela ficou branca como um mármore. O quê? A marca. Eu agarrei o braço dela. Na mão dele, a chama. O logo da Fênix. O símbolo que eu enterrei com Ricardo. Foi você. Ela tentou se soltar. O pânico agora não era mais de medo, era de culpa. Eu não sei do que você está falando. Você mentiu. Eu a sacudi. Você não pagou apenas pelos tratamentos dela. Você a puniu. Você o puniu. Você marcou aquela criança. Eu tinha que ter certeza. Ela gritou, finalmente quebrando. Eu tinha que ter certeza de que ela nunca esqueceria os termos do acordo. Ela era orgulhosa, Heitor. Mesmo doente, ela era orgulhosa. Ela olhava para mim como se eu fosse a criminosa. E você é, eu disse, soltando-a com nojo. Eu fiz isso quando ele era pequeno, 4 anos. Ele nem se lembra, ela disse, tentando se justificar, as palavras caindo sobre si mesmas. Era um lembrete para ela, do que você fez, do que eu era capaz de fazer para proteger o que é meu. Era um símbolo do pecado e do meu controle sobre ele. Eu me afastei. Eu me sentia sujo. Meu pecado 20 anos atrás foi um ato de ambição, frio, brutal, mas corporativo. O que ela fez foi um ato de maldade pura. Ela pegou minha traição e a transformou em uma tortura. Ela manteve Maria viva apenas o suficiente para que ela sofresse e marcou o filho dela como gado para garantir seu poder. Ela morreu, Heitor. Elisa soluçou, caindo de volta no chão. O hospital me ligou. O câncer venceu. E eu sabia que o acordo estava quebrado. Ela me traiu no final. Ela mandou o menino para cá, como ela prometeu que faria. Ela olhou para mim, o rosto distorcido pela esperança e pelo medo. Mas nós podemos consertar. Ninguém sabe que ele está aqui. Você tem o investigador, você tem o médico. Nós podemos fazê-lo desaparecer. Um orfanato, em outro país. Ninguém nunca saberá. Será como se ele nunca tivesse existido. Eu a observei. A mulher com quem eu dividi minha cama por 15 anos. Ela estava me pedindo para enterrar uma criança viva. Eu caminhei até a porta. Heitor, para onde você vai? A voz dela estava aguda de pânico. O que você vai fazer? Heitor, não me deixe sozinha. Eu parei, mas não me virei. Eu destruí Ricardo, eu disse, a voz vazia. Mas você destruiu a alma dele e a sua. Eu saí e tranquei a porta por fora. Deixei-a gritando no escuro. Eu tranquei a porta do quarto dela. Os gritos de Elisa, abafados pela madeira maciça, me seguiram pelo corredor. Eram gritos de pânico, de uma ratazana encurralada. Eu não senti nada. A raiva tinha passado. O nojo permanecia. Voltei ao meu escritório. O santuário. Mas não era mais um santuário. Era a cena de um crime. O meu crime, de 20 anos atrás, e o crime de Elisa, de agora. Sentei-me e liguei o monitor que mostrava o quarto de hóspedes. Léo estava acordado. Ele não estava mais na janela. Ele estava sentado no chão, de pernas cruzadas, no meio do tapete caro, perfeitamente imóvel. Ele estava de costas para a câmera, mas eu não precisava ver seu rosto. Eu sabia que ele estava esperando. O que Elisa fez? A marca. A frieza calculada daquilo. O sadismo. Manter Maria viva, mas em uma gaiola dourada de dor, usando o filho dela como coleira. Ela não protegeu meu império. Ela o usou como arma. Ela usou o meu pecado para alimentar a própria crueldade. Eu observei o menino no monitor, o filho de Ricardo, o herdeiro do homem que eu apaguei. O que eu faria com ele? A sugestão de Elisa
fazê-lo desaparecer, ecoou na minha mente. Era a solução limpa. Um orfanato em outro país. Uma nova identidade. Dinheiro infinito para garantir que ele nunca mais voltasse. Era o movimento lógico. O movimento de um CEO. O movimento de Heitor, o construtor. Mas a marca. Eu não conseguia tirar a imagem daquela cicatriz da minha cabeça, aquele pequeno símbolo do meu pecado, queimado na pele de uma criança. Eu não podia apagá-lo. E de alguma forma eu sabia que não podia apagar o menino. Meu telefone seguro tocou, a linha direta com o Dr. Matos. Heitor. A voz dele era profissional, sem emoção. O mensageiro saiu, nível ômega como solicitado. Os resultados estão selados, só você pode abrir. O protocolo foi seguido, todos os dados brutos foram apagados dos nossos servidores. O arquivo físico é a única cópia. Bom, eu disse. Heitor, ele hesitou. Os resultados são complexos. Leia o relatório completo. Não pare na primeira página. Ele desligou. Complexos. 15 minutos depois, meu chefe de segurança pessoal bateu na minha porta. Ele me entregou um envelope grosso, cinza, selado com lacre vermelho. Eu o dispensei. Eu me sentei na minha mesa. O envelope parecia pesado. Meu coração estava calmo. O pânico de 2 dias atrás tinha desaparecido. Eu não estava mais com medo da resposta. Eu já tinha a verdade do investigador. Eu já tinha a confissão de Elisa. O DNA era apenas uma formalidade, um epílogo científico para um drama humano sujo. Eu cortei o lacre. Dentro havia várias páginas, presas por um clipe de metal. A primeira página era o que eu esperava. O cabeçalho era claro, clínico. Relatório de teste de paternidade. Sujeito A, Heitor. Sujeito B, Léo Alves. Eu pulei os dados técnicos. Fui direto para a conclusão, no final da página. Probabilidade de paternidade, 0,0%. Resultado, paternidade excluída. Eu soltei o ar. Um ar que eu nem sabia que estava segurando. Excluído, 0%. Eu não era o pai. Uma onda de alívio, fria e estranha, passou por mim. Estava limpo. O menino era filho de Ricardo, como o investigador disse. Não havia nenhuma ligação biológica minha, nenhuma responsabilidade de sangue, apenas uma responsabilidade moral. E moralidade era algo que eu sempre pude negociar. Eu joguei o papel na mesa. Estava feito. Mas as palavras de Matos voltaram. Não pare na primeira página. Havia mais. Uma segunda e terceira página. Análise de perfil genético ampliado. Eu quase ignorei. O que importava? Mas a curiosidade, o instinto que me tornou quem eu era, me fez pegar os papéis. Era uma confusão de números, códigos e haplogrupos. Eu não entendia nada. Mas, presa com um clipe de papel menor, estava uma nota manuscrita do próprio Matos. Heitor, o teste de paternidade é negativo. Limpo. Mas você me pediu para procurar qualquer ligação. Eu rodei o seu perfil completo contra o dele. Veja a seção 4.2. Eu tive que rodar 3 vezes para acreditar. Eu virei a página. Seção 4.2. Análise de DNA mitocondrial, DNA-MT. Eu li o parágrafo de resumo, escrito em linguagem simples, provavelmente para mim. O DNA mitocondrial é transmitido exclusivamente pela linhagem materna. Não se altera por gerações. O marcador genético, haplogrupo K1A4, encontrado no sujeito B, Léo Alves, é idêntico ao marcador encontrado no sujeito A, Heitor. Eu li de novo. Idêntico. A probabilidade de 2 indivíduos não aparentados na população brasileira compartilharem este marcador específico é estimada em menos de 0,05%. A conclusão é estatisticamente inegável. Eu não estava entendendo. Linhagem materna? Minha mãe? O sujeito A, Heitor, e o sujeito B, Léo Alves, compartilham uma ancestral comum por linha materna. Eles são parentes de sangue. O envelope caiu da minha mão. Parentes, minha mãe. Ela era órfã, nunca conheceu seus pais. O sobrenome dela, o sobrenome que ela mal se lembrava do orfanato. Souza. Eu peguei o relatório do investigador. O nome da viúva de Ricardo.
A mãe de Léo, Maria Souza Alves. Não. Meu Deus. Não. Não era uma coincidência. Não era o destino. Era a família. A mãe de Ricardo, Maria, e a minha mãe, elas eram parentes. Primas. Irmãs? Não importava. O sangue era o mesmo. O alívio que sentia há um minuto se transformou em horror. O menino não era apenas o filho do homem que eu destruí. Ele era meu primo, meu sangue, o último resquício vivo da família da minha mãe. Eu olhei para o monitor, o menino sentado em silêncio. E o crime de Elisa, o crime de marcar com fogo aquela criança, não foi contra o filho do meu inimigo. Foi contra a minha própria família. Eu fiquei ali no silêncio do meu escritório por um minuto que pareceu uma hora. O mundo tinha se reconfigurado. O tabuleiro de xadrez que eu pensava estar jogando era outro, muito mais antigo, muito mais sujo. O menino não era um fantasma, ele era sangue, meu sangue. Maria Souza Alves, minha mãe, Ana Souza. A semelhança no nome, uma pista que esteve na minha frente o tempo todo, mas eu estava cego demais pela minha própria história para ver. Duas irmãs ou primas, ambas órfãs, separadas pelo sistema, ambas terminando na miséria. Minha mãe me teve. A outra teve Maria. E Maria teve Léo. E Ricardo, o homem que eu destruí, se casou com minha prima. Minha traição não foi contra um estranho. Foi contra a minha própria casa. Eu peguei os papéis, o relatório do investigador, a confissão de Elisa. E agora, o teste de DNA. Prova A, prova B, prova C. O caso estava encerrado. Eu caminhei de volta. Os meus passos eram pesados, cada um batendo como um prego em um caixão. Os gritos de Elisa tinham parado. O corredor estava silencioso. Eu destranquei a porta do quarto dela. O cheiro de medo ainda estava no ar. Ela estava exatamente onde eu a deixei, encolhida no canto. Quando a luz do corredor cortou a escuridão, ela ergueu a cabeça. Os olhos dela estavam injetados, o rosto inchado pelo choro. Ela parecia um animal quebrado. Heitor? A voz dela era um fiapo. Havia uma esperança patética ali. A esperança de que eu tivesse voltado para ela, que tivéssemos voltado ao nós. Eu acendi a luz principal. O brilho foi brutal, expondo o caos do quarto, o prato de comida fria, o luxo manchado. Eu parei na frente dela. Eu não disse nada. Apenas joguei o primeiro envelope na frente dela, no chão. O envelope cinza com o lacre vermelho rompido. Ela olhou para ele, confusa. O que é isso? O teste, eu disse. Minha voz estava morta. Ela se arrastou até ele. As mãos trêmulas rasgaram o resto do envelope. Ela puxou a primeira página. Ela leu. Seus olhos passaram freneticamente pelo jargão técnico até encontrarem a única linha que importava. Paternidade excluída. Um som escapou dela. Um soluço. Um arquejo de alívio tão profundo que foi obsceno. Ela olhou para mim, os olhos se enchendo de lágrimas frescas, mas desta vez, lágrimas de vitória. Está vendo? Ela sussurrou, tentando sorrir. Está vendo, Heitor? Não é seu. Eu sabia. Ele não é nada seu. É só o filho dele. Ela começou a se levantar, agarrando-se àquele papel como se fosse sua absolvição. Nós podemos acabar com isso agora, Heitor, ela disse, a força voltando à sua voz. Como eu disse, um orfanato. Ninguém nunca saberá. Ele não é seu sangue. Ele não é nada para nós. Ele não é meu filho, eu concordei, minha voz cortando o alívio dela como uma faca. Ela parou a mão no meio do caminho para o meu braço. Mas ele é meu sangue. Eu joguei o resto dos papéis no chão em cima da primeira página. A nota de Matos, a análise do DNA mitocondrial. O quê? Ela gaguejou, o sorriso congelando. A mãe dele, eu disse, saboreando cada palavra. Maria Souza Alves. Souza, como o nome de solteira da minha mãe, o nome do orfanato. Eu me agachei para que ela pudesse ver meus olhos, para que ela não pudesse escapar. A mãe dele era a prima da minha mãe. O menino, Léo, ele é meu parente, meu único parente de sangue vivo, além de você.
A cor sumiu do rosto dela. Não foi o branco do medo de antes. Foi o cinza da morte. Ela entendeu. Ela entendeu mais rápido do que eu. Ela olhou para os papéis, depois para mim. O horror no rosto dela era absoluto. Você... Ela começou, mas não conseguiu formar a palavra. Eu destruí o marido da minha prima. Eu continuei, a voz calma, letal. Eu deixei meu próprio sangue na miséria. Isso foi o meu pecado, Elisa. Um pecado de ambição, frio, sujo. Eu me levantei, olhando para ela lá embaixo. Mas o seu pecado... Eu vi o momento exato em que ela se lembrou da marca. O terror nos olhos dela se tornou algo indescritível. Você não marcou o filho bastardo do meu inimigo, eu disse. Você não marcou um estranho para manter seu segredo. Você pegou um ferro quente e marcou um membro da minha família. Você marcou o meu sangue. Não, ela sussurrou. Não, eu não sabia. Heitor, eu juro, eu não sabia. Você não se importou. Eu rugi, e o som fez o cristal na penteadeira dela vibrar. Você se importou tanto com o seu patrimônio que nem sequer perguntou. Você só viu uma ameaça. Você viu o rosto de Ricardo nele e isso foi o suficiente para você. Eu chutei os papéis de DNA para o lado. Você estava com tanto medo do fantasma de Ricardo, com tanto medo de que ele fosse o rosto do meu pecado, que você não percebeu a verdade. Eu me virei e caminhei até a porta. Aquele menino não é o rosto do meu pecado, Elisa. Ele é o rosto do seu. Eu não fechei a porta dela. Eu a deixei aberta. Deixei que a luz do corredor iluminasse o seu colapso. Deixei-a exposta, quebrada no chão, cercada pelos papéis que provavam sua própria condenação. Seus gritos eram abafados, sons de descrença e terror. Ela não estava mais gritando meu nome. Ela estava apenas quebrando. Eu não voltei para o meu escritório. O meu império, os meus contratos, o meu poder, tudo isso pareceu subitamente oco, falso. Uma casca de ouro pintado sobre um núcleo de podridão. Eu construí tudo aquilo sobre o túmulo de Ricardo. E Elisa, minha esposa, passou os últimos 8 anos dançando sobre ele. Eu caminhei pelo corredor da ala leste. Meus passos, que antes ecoavam com autoridade, agora pareciam pesados, arrastados. Eu estava cansado, um cansaço de 20 anos. Parei em frente à porta do quarto de hóspedes, o quarto onde meu sangue estava dormindo. Eu girei a maçaneta esperando o clique. Desta vez o som me pareceu diferente, como se eu estivesse abrindo algo que não podia mais ser fechado. Entrei. A luz da lua entrava pela janela enorme, iluminando o quarto com um brilho pálido e fantasmagórico. Léo não estava na cama. Ele estava em pé, no meio do quarto, como se estivesse me esperando. Ele estava exatamente no mesmo lugar onde o deixei no monitor, mas agora estava virado para a porta. Ele me viu entrar. Seu rosto estava calmo. Aquele silêncio dele que eu antes via como acusação, como julgamento, agora eu entendia. Não era julgamento. Era conhecimento. Era o peso de saber de tudo. De saber de Maria, de Ricardo e talvez de alguma forma até de mim. Ele era o herdeiro, não do meu império, mas da minha dívida. Eu caminhei lentamente até ele. Eu não era mais o milionário. Eu não era o CEO. Eu era apenas Heitor Souza, o filho de Ana Souza, o parente de Maria Souza, o homem que destruiu a família dessa criança. Parei a 1 metro dele. Ele não recuou. Ele não piscou. Seus olhos, os olhos de Ricardo, os olhos da minha família, me avaliaram. Eu me agachei. Fiquei na altura dele. O silêncio no quarto era total. Podíamos ouvir os gritos distantes de Elisa do outro lado da casa. Um som feio, desesperado. Eu olhei para ele, e pela primeira vez eu vi. Não o fantasma de Ricardo, não a arma de Maria, não a ameaça de Elisa. Eu vi Léo. Um menino de 8 anos que carregava o inferno na pele. Meu olhar desceu para a sua mão direita, a pequena mão cerrada ao lado do corpo. Lentamente, eu estendi a minha. Ele olhou para a minha mão, depois para o meu rosto. Ele hesitou. Então, devagar, ele abriu os dedos. Ali estava, sob a luz da lua, a cicatriz, a chama da fênix.
o símbolo do meu pecado, usado pela crueldade da minha esposa. Eu não a toquei. Eu não conseguiria. Dói? Minha voz saiu rouca. Um sussurro. O menino me observou. Foi a primeira vez que um de nós falou diretamente com o outro. Ele balançou a cabeça. Um movimento mínimo. Não mais. 2 palavras. A voz dele era clara, baixa. E com aquelas 2 palavras, o silêncio de dias foi quebrado. Eu fechei meus olhos por um momento. O peso da minha redenção estava ali. Não era inesperada. Ela estava me esperando naquele quarto o tempo todo. Seu nome, eu disse, abrindo os olhos, é Léo Alves Souza. Minha mãe se chamava Ana Souza. Nós somos família. Eu vi a menor das mudanças nos olhos dele. Não surpresa, reconhecimento. Como se ele estivesse esperando eu finalmente entender a verdade que ele já carregava. Eu sei, ele disse. Eu me levantei. O quarto parecia ter ficado mais claro. O grito de Elisa, "Não é seu filho", ecoou na minha memória. Ela estava certa. E tão errada. Ela gritou para me acusar de uma traição. Ela exigiu o teste de DNA para provar um pecado que eu não cometi. Mas o DNA não mente. Aquele teste que ela pensou que me daria um problema, acabou revelando a verdade. Não sobre a minha infidelidade, mas sobre a minha traição original. O meu pecado contra o meu próprio sangue. E o pecado dela, muito mais sombrio, um pecado de crueldade que eu nunca poderia imaginar. O teste de DNA não revelou um filho, revelou uma responsabilidade. Nós vamos embora, eu disse. Eu estendi minha mão. Desta vez, não para o garoto sujo na esquina, mas para ele, para Léo, meu primo. Ele olhou para a minha mão, a mão que assinou os papéis que destruíram o pai dele. Ele a segurou. A mão dele era pequena, mas o aperto era firme. Era a mão de alguém que sobreviveu. Juntos, saímos do quarto. Passamos pelo corredor e passamos pela porta aberta de Elisa. Ela estava no chão, soluçando, agarrada à primeira página do teste de DNA como um escudo quebrado. Ela nos viu. Seus olhos se arregalaram em terror. Eu não parei. Eu não olhei para ela. Eu continuei andando, segurando a mão marcada do menino. Eu não sabia para onde estava indo, mas eu sabia que estava, pela primeira vez em 20 anos, pagando a minha dívida. O império que eu construí podia queimar. Elisa podia apodrecer em sua prisão de luxo. A minha redenção não era sobre ser perdoado. Era sobre finalmente fazer a coisa certa.